E aí, pessoal, beleza? O professor Isabel pediu para falar um pouquinho a respeito do tema da escassez de água. A princípio tem a escassez que ela é originada por fenômenos climáticos, ou seja, tem um clima pertinente àquela região, árido, semiárido, desértico, ou seja, que naturalmente há escassez, ou seja, a água está indisponível. Se você for pegar também um clima polar, por exemplo, a região siberiana, né, que a água está congelada, ou seja, está indisponível, de certa maneira, podemos dizer que é uma escassez de água também. Esses são elementos climáticos, naturais, meteorológicos, vamos dizer assim, né? É uma condição própria do local, ou seja, quem vive nesses locais convivem com a escassez de água. Eles precisam se adaptar, ou seja, perfuração de poços, né, conhecer bem os ciclos de chuva, utilizar água presente em plantas, raízes, enfim, eles se adaptam, né, tanto as pessoas como a fauna e a flora, né, enfim. E tem a escassez de água que a gente conhece, percebe-se nesses dias devido a essa escassez que ela não só aborda esses elementos climáticos. Por exemplo, o caso de São Paulo, né, que a gente acompanhou. Lá, na verdade, é um conjunto de elementos, né, quais? Um contingente populacional absurdo, né, na São Paulo, principalmente São Paulo capital, mais de 12 milhões de habitantes, né? É um consumo grande de água por dia, então você tem que ter um provimento gigantesco de água para a mesma, né, condição. E tem a questão também do planejamento urbano governamental, ou seja, o, os políticos, né, as nossas autoridades, né, que a gente escolheu para isso, né, eles têm que fazer planos de gestão para que esses problemas não aconteçam, né, problemas que tangem a falta d'água, ou seja, tem que ter um planejamento, vamos supor, criação de novos de açudes, no caso barragens, reaproveitamento da água, enfim, isso faz parte também da gestão pública. Mas não é só uma condição dada para a gestão pública, ou seja, a escassez de água ela inclui uma série de elementos, né? Por exemplo, o povo brasileiro em si, né, nós temos maus hábitos de achar que porque nós podemos pagar determinado recurso, nós podemos utilizá-lo à vontade. E não é isso, né? Porque muitas das vezes a gente é submetido assim, vamos ter que racionar energia, vamos ter que racionar água. Muitas vezes, se nós já tivéssemos uma educação de evitar o desperdício, nós evitaríamos essas situações críticas, essas situações que necessitam uma radicalidade na contenção desses recursos. Hoje estava vendo a reportagem esses dias que eles querem multar as pessoas que consumam, que desperdicem água ou que consumam acima de determinada quantidade de volume, né, de água. Eles querem multar e no Brasil é tudo assim. Eles não querem educar, né, que eu tenho que economizar água, senão ela pode vir a faltar não só para mim, mas para as outras pessoas, né? Ou seja, a educação brasileira é muito punitiva, né? Ou seja, se não for no bolso, as pessoas não vão sentir o impacto. Mas não deveria ser assim, deveria ser algo natural, algo que eu tenho consciência de que aquele recurso é limitado, que aquele recurso ele pode vir a faltar, tanto a água como a energia elétrica, né? Porque, né, apesar de a água teoricamente possuir um ciclo e ela é inesgotável, mas a disponibilidade dela nem sempre é acessível. Vamos supor, o ciclo da água que a gente percebe, a água está na forma líquida, gasosa ou sólida. Na forma gasosa a gente
Eu não consigo sorver a água do ambiente, eu tenho que ingerir na forma líquida. É assim que o meu corpo sintetiza a água. Né? E na forma sólida, né, é bem inacessível e ninguém sai comendo gelo por aí. Então, a questão da escassez, ela envolve elementos climáticos, né? Vamos supor, tem uma região que ela tem um regime de chuvas regular, mas esse regime de chuvas pode não acontecer em determinado período. Então, se o governo não tem um plano emergencial e se as pessoas não estão acostumadas a economizar, vai haver problemas, né, no abastecimento de água, né? Vamos supor, por várias secas, né? É o caso de São Paulo. São Paulo, novamente voltando a ele, o que aconteceu? Foi a junção de falta de planejamento da gestão pública, uma situação de estiagem, ou seja, de seca, que não choveu no período que deveria chover, né? A questão que a população não é preparada para, ela desperdiça muito, essa que é a verdade, a nossa educação é do desperdício, né? E esses elementos todos somados, fora o contingente populacional gigantesco de São Paulo, resultou nessa crise de abastecimento de água. E é engraçado que às vezes a gente acompanha o telejornal, tá o período de chuvas, agora o sul e sudeste, final de dezembro, início de janeiro até fevereiro, chove bastante, que é verão, né? E a gente vê a cidade de São Paulo alagada. E a contradição é que as pessoas estão passando necessidade no abastecimento de água e a cidade está alagando. Que coisa, né? Porque os reservatórios eles estão distantes da cidade de São Paulo. E pensar maneiras de pegar dessa água, né, que vai até a cidade nesse fluxo e poder reaproveitá-la, né? Infelizmente, a gente só aprende assim com os erros e com as situações emergenciais. Por exemplo, os países desenvolvidos, muitos deles têm um lugar, por exemplo, uma coisa que gasta muita água, descarga, né? Descarga sanitária, né? Tem a descarga, nos países desenvolvidos tem a parte onde você urina, onde você defeca. Né? E esse xixi vai para um lugar à parte, onde ele é devidamente tratado, se torna uma água totalmente potável. Né? E os coliformes fecais vão para outra coisa que vai servir para outras coisas. Então, a questão da reutilização. A gente muitas vezes associa reutilizar, né? Hoje, a mentalidade do brasileiro de maneira específica, né, é aquela coisa que fosse uma coisa abaixo, né, de pobre, uma coisa disgusting, né, uma coisa não tão bem vista, né, e na verdade é um preconceito, uma coisa boba que nós temos, né, e isso tanto vale para a água como para a energia, porque se vincula. Hoje no Brasil, a nossa matriz energética que fornece luz, a maior parte dela vem da água, das hidrelétricas, né? E quando não chove, quando não se completa o ciclo, né, de chuva de determinado período, o que acontece? Temos crise energética, que também se vincula à escassez de água, né? E para contornar isso, primeiramente, é fundamental a manutenção do meio ambiente, porque a vegetação, há controvérsias, mas a maior parte dos cientistas acredita que a vegetação tem um papel fundamental no fornecimento de umidade para o ambiente, regulando o ciclo das chuvas, para que esse ciclo realmente seja cíclico e não eventual, que ele aconteça com regularidade, né? Então a questão da água hoje no Brasil se vincula tanto ao abastecimento, mas também se vincula à questão energética no nosso país. Então, falei um pouquinho sobre escassez de água, me referindo mais ao Brasil, à questão de São Paulo, mas é entre esses fatores que ela se vincula, né? E o principal elemento é a nossa conscientização ambiental e
a nossa conscientização que nós fazemos parte de um ambiente onde que não é só porque eu posso pagar a minha conta d'água que eu tenho direito a desperdiçar o que eu quiser. Não é bem assim. Né? É ter aquela visão de senso coletivo. Né? Certo? Isso aí, galera. Abraço.